Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Hoje nós vamos discutir recaída de psicose. Quais são os fatores que geralmente podem provocar uma recaída, uma nova crise psicótica? Quais são os gatilhos que geralmente as pessoas têm e que às vezes já até se conhece, já sabe quais são os seus gatilhos que provocam uma recaída? Nós vamos discutir isso hoje com Murilo, Gefran e Joel. Muito obrigada a vocês pela participação. Gefran, vou começar com você. Fala um pouquinho da sua experiência com a psicose e a experiência da recaída. O que você atribui, se você consegue identificar qual o fator principal que te levou a uma recaída e como você lidou com essa recaída? Boa noite, pessoal. Vera, é o seguinte, com 4 a 6 anos eu sofri um estresse muito profundo. E desse estresse, na pré-adolescência, eu comecei a ter sintomas. Então, eu comecei a ouvir pouco de vozes, a ter ansiedade, a ter distúrbio alimentar. E isso passou para a adolescência. E que foi na adolescência, aos 15 anos, que eu tive o surto. O surto, vamos dizer, mais sério, onde eu tive a noção que ali eu tinha perdido a realidade, mas continuei em frente, não dei muito a bola, né? Mas, respondendo a sua pergunta, é muito difícil falar sobre, mas respondendo a sua pergunta, eu fui vivendo com o surto, até chegar a 26 anos e dar o surto total que eu perdi a realidade. Então, dos meus 6, 7 anos de idade até os meus 15, eu tinha sintomas graves. Eu tinha depressão, o que era mais grave era ouvir as vozes e a questão do pensamento, que eu achava que as pessoas pensavam, achava que as pessoas sabiam o que se passava na minha cabeça. Então, é algo muito complicado, porque no meu caso eu não tive, assim, quebras. Eu adoeci de uma vez só, foi tudo de uma vez só. Então, aos 26 anos, eu parei e tive que me tratar. Mas no decorrer da minha infância e pré-adolescência e adolescência, eu convivi com surto. Eu vivi em surto. Então, aos 26 anos, você com consciência, vamos dizer assim, consciência que você estava doente, que você precisava de ajuda e precisava de tratamento, né? Então, aí você começou esse tratamento, a partir desse momento, você começou a tomar medicação e você parou alguma vez de tomar medicação ou não, Gefran? Olha, pelo fato de viver esse tempo todinho em surto, saindo de surto, e quando eu cheguei aos 26 anos, isso foi em 2010, eu iniciei o tratamento com medicamento, aí eu não parei. Eu não parei porque eu vivi metade, quer dizer, adolescência, pré-adolescência, infância, doente. Então, para mim, aquilo era muito sofrido. Era terrível viver com sintomas. Era terrível ter euforia e depressão. Era terrível você ver coisas onde não tinha. Então, como eu passei por esse processo, eu não queria ter mais isso. Então, quando eu iniciei a medicação, lógico que isso não passou do dia para a noite. Eu tomava a medicação, a maior parte do tempo eu passava dormindo no início do tratamento, e com o tempo é que foi diminuindo essas questões do pensamento persecutório, do surto. Então, foi com o passar do tempo, porque é muito complicado, porque assim, o medicamento ele não faz o efeito logo. É com o passar dos anos, né? Que ele vai trabalhando, ele vai lhe dando possibilidades, vai amenizando os surtos psicóticos. Você tem o surto psicótico, mas você começa a se questionar. Como você está tomando a medicação lhe dá a proposta de você pensar, poxa, será que isso é verdade? Ou será que isso é da minha cabeça? Entendeu? E a minha questão também era compulsão, tinha muita compulsão. Com 26 anos, quando eu iniciei o tratamento, no período de faculdade, antes, eu tinha muita compulsão por compra e gastar dinheiro, era uma compulsão terrível. Isso que bipolar faz parte da bipolaridade, para alguns bipolares. Sim. Então, é isso. Com remédio, eu tinha pequenas crises, mas ajudava a identificar. Opa, aí não está certo, você tem que ter calma.
Mas mesmo assim, no período do tratamento, no início, eu ainda tinha, chamo pequenos surtos. Um dos fatores que as pessoas... o mais comum de as pessoas terem recaída é parar de tomar medicação, né? Inicia o tratamento, às vezes é internado, faz o tratamento direitinho no hospital, mas quando sai, por vários fatores, né? Às vezes por estigma, não aceita a sua condição, às vezes por os efeitos colaterais da medicação, que são muitos, né? Às vezes dá muita sonolência. E você teve esse problema também, você, em algum momento na sua vida, você falou assim, não, eu vou parar de tomar medicação, ou isso não foi um fator de risco para você? Pensei em parar. Eu era uma pessoa que fazia uso excessivo de álcool, então eu saía muito para boate, ia muito para boate dançar e beber. Quer dizer, a euforia já estava tendo crises eufóricas e o lance era sair para boate e beber, chegar meia-noite na boate, beber de meia-noite até 6 horas da manhã. Então, tive assim um problema. Eu não sei se eu fui alcoólatra e saí do alcoolismo só. Mas eu, quando comecei a tomar o remédio, eu fiquei, eu não quero tomar, eu não vou tomar porque eu quero sair, eu quero sair para beber. Eu pensei em desistir, entendeu? Eu pensei em desistir do tratamento várias vezes, porque às vezes continuava, porque tem a questão de você tomar o medicamento se adequa e depois tem que aumentar um pouco, diminuir mais. Então, isso aí é que me machucava mais, porque eu digo, eu estou abrindo mão de tudo. Quer dizer, eu estou abrindo mão de tudo, do emprego, estou abrindo mão da minha juventude, e o medicamento, ele funciona e depois de um tempo recai novamente. Então, quando eu tinha essas recaídas, eu imaginava, eu pensava em parar, mas eu tinha um medo de voltar a ter aqueles sintomas anteriores que eu falei, na juventude. Então, eu já pensei em parar. Qual era a sua condição de vida? Assim, você trabalhava? O que te levava até esses pequenos surtos que você está falando, que mesmo fazendo tratamento, você tinha esses pequenos surtos, essas pequenas recaídas? O que você atribui do mais importante que te levou a isso e não ficar estabilizado com a doença sob controle? Olha, na época, eu vi a minha avó era que tinha o poder aquisitivo. Então, na época, minha avó pagava a escola, pagava os cursos. E no momento de 26 anos que deu a quebra de realidade, eu trabalhava numa empresa chamada Noar Linhas Aéreas. Eu trabalhava no setor de agente de aeroporto. Ficava no check-in, recebia a aeronave. Então, nesse processo do trabalho, do estresse do trabalho e o que já vinha na bagagem, é que desencadeou tudo. Aí eu perdi a noção de tudo e perdi o emprego também por causa da crise, porque não conseguia me adequar socialmente às pessoas. Eu era uma pessoa muito... Pelo fato de eu achar o que as pessoas pensavam, eu não conseguia ter um relacionamento seguro, sabe? E me perdoe, eu acho que eu respondi sua pergunta. Sim. Você comentou comigo anteriormente que isso que você falou, você achava que as pessoas falavam de você, tal. Um dos efeitos também que pode acontecer da pessoa ter o estigma, né? Que o estigma é um fator que te leva ao estresse, que te leva, às vezes, a dar uma adesão ao tratamento, às vezes a recaída. Você acha que o estigma, no seu caso, foi um fator que influenciou para você ter esses pequenos surtos? A convivência com pessoas, mesmo você acreditando que elas estavam falando de você, mas que você, por estigma da doença, pela dificuldade que as pessoas têm de entender uma doença mental e de se relacionar com pessoas com doença mental, você acredita que isso foi um fator determinante para você? Olha, ele foi um grande fator, porque assim, o primeiro foi o meu autoestigma, eu estar doente e tomar remédio e ter que ir para psiquiatra e ter que fazer psicoterapia. Então, esse autoestigma é o que dificultou bastante essa questão, a aceitação. Então, se eu estava em relacionamento familiar,
Eu falava, se alguém que questionasse, rapaz, o medicamento, por exemplo, meu tio uma vez trouxe um medicamento para mim, e eu achei que aquele medicamento não era o certo. Aquele medicamento ele estava me dando numa caixa, só que era o errado. Então, o estigma vinha mais eu com relação à sociedade e às pessoas que eu convivia. Porque, como eu falei na última live, eu tinha pais que já tinham problemas mentais, problema com droga. Então, eu percebia que o estresse acontecia quando vinha nessa relação do diferente, entendeu? Mas essa pessoa ela pode estar achando que eu sou louco. E, às vezes, a pessoa só queria me ajudar. Mas, no momento, assim, o autoestigma era tamanho que surgia esse estresse. Sabe? Se a pessoa assim, não concordasse comigo, ou falasse algo, alguma palavra louco, ou se desse alguma intuição que desse a entender que eu estivesse louco, isso já disparava o estresse. E aí vinha essas pequenas crises. Mas isso eu quero ressaltar, foi no começo do tratamento. Durou anos, viu? Eu estou hoje 3 anos estáveis, mas demorou muito a chegar a esse ponto de eu entender as pequenas crises, o que era o surto psicótico, o que era preconceito meu, o que era preconceito da pessoa. Ô, Gefran, você tem alguns sinais de alerta que você já, por exemplo, acontece algo, você já pode desconfiar que vem uma crise e você tem meios, você já se conhece e sabe lidar o suficiente para você interromper essa crise? Olha, no meu caso eu não consigo interromper, eu consigo amenizar. Sim. Por exemplo, se eu ficar muito tempo em casa, só deitado na cama, é um sinal que tem alguma coisa de errado. Se eu começar a ficar fixado, por exemplo, a fazer só uma coisa só, assistir uma série, assistindo só um tipo de série, um tipo de assunto, isso já é um gatilho. Se eu, por exemplo, a minha casa ela começar a ficar desorganizada, esse já é um gatilho. Então, a bipolaridade, é porque a bipolaridade ela trabalha do alto para o baixo e do baixo para o alto. Então, às vezes, a gente pode estar super feliz, estar um dia feliz, 2 dias feliz, depois está no ônibus parado e começa a vir uma angústia, e começa a vir a depressão. Então, esse aí é o gatilho. O que me salva, realmente de eu ir para o fundo do poço é a terapia, o terapeuta, porque ele vai educar, ele vai ensinar, ele vai mostrar caminhos, é a ilustração, é a arte, é o convívio com a minha família e, principalmente, a vontade de sair, a vontade de querer estar bem, a vontade de se manter organizado. Eu sei que isso é difícil, é muito difícil e isso requer tempo, mas tem que ter a vontade. Você tem que ter a vontade de dizer, hoje eu não quero ficar na cama, eu vou me levantar. Hoje eu vou sair de casa para a casa da minha avó. Então, mas isso precisa de pessoas que dê apoio. No caso, é o terapeuta e o grupo terapêutico do Espaço NISM. Então, essas são as maneiras que eu achei de identificar. Certo. Você falou umas coisas importantes que são os fatores de proteção. Tem os fatores de risco, mas tem os fatores de proteção, que é a família, o grupo de apoio. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso no final. Joel, e você? Qual a sua experiência? Você parece que comentou comigo que você parou de tomar medicação uma época. Como é que foi isso? Você teve a sua psicose, você aderiu ao tratamento e depois, por que você parou de tomar medicação? Se você parou, como é que foi esse processo? Então, Vera, foi um processo de vivência mesmo, inclusive familiar. A gente, eu e a minha família, uma época, duvidamos do diagnóstico, dessa forma da psicose, principalmente, que foi completamente uma um estouro, foi um luto que a gente viveu depois do diagnóstico, né? Porque eu sofria da psicose, eu tinha alucinações táteis, paladares,
visuais, auditivas, então abrangia todo o processo. E uma época eu falei assim, eu não estou vivendo isso, né? E não é isso que eu imaginei para minha vida, né? Porque eu estava no último ano da faculdade e era uma faculdade estadual, na Unicamp, e eu estava com emprego público. E eu estava no melhor momento da minha vida quando aconteceu isso, né? Foi meu surto, foi um surto muito grande. Foi um susto, assim, enorme. Foi uma condição que é difícil até descrever, porque falei, gente, o que está acontecendo comigo? Por que comigo isso? Né? Eu questionei a minha condição quando eu estava no hospital psiquiátrico, né? Da primeira vez, dentro do primeiro surto. Falei, onde eu estou? Por que eu estou aqui depois de 3 meses internado, né? Que foi a minha primeira internação, eu voltei a ter uma consciência do que estava acontecendo 3 meses depois do meu surto, né? Aí eu ainda fiquei mais 3 meses até me readequar para sair do hospital psiquiátrico e voltar para a sociedade com uma gama de medicamentos muito forte, porque eu sou refratário, né? Então, eu precisava de uma forte carga de medicação, que, como o companheiro Gefran falou, às vezes assustava. Eu assustava de encher a mão de comprimidos e levar a boca e ter que engolir aquilo. Tanto que uma vez realmente eu catei a caixa de remédios e joguei longe. Eu falei assim, eu não vou tomar mais isso. Você Foi não onde... se aceitava, Joel? No início, Você não não. aceitava No a sua início, não. condição? Não aceitava minha condição. Não aceitava minha condição. Eu queria, como o Gefran falou, viver uma vida assim, ir para uma festa, ir para uma boate e curtir como as pessoas da minha idade que tinham uma vida, não digo normal, mas uma vida plena, sabe? Porque a normalidade é uma coisa muito subjetiva. Mas uma vida plena, uma vida com direitos, com deveres, com responsabilidade. E tudo isso foi me colocando dentro de um casulo, né? Eu fiquei regrado de situações que me deixaram excluído da sociedade, né? O autoestigma, né? Eu falei, nossa senhora, agora eu não consigo mais ser um ser humano produtivo dentro de uma sociedade que cobra do ser humano ser produtivo, né? É uma sociedade que cobra, a sociedade cobra a gente. E nem sempre a gente responde a tudo que a sociedade impõe. Mas eu abandonei sim o tratamento, não foi só uma vez, eu abandonei o tratamento. Às vezes eu recorria ao álcool, né, a bebida alcoólica, para amortecer aquele sentimento de vazio. Eu preferia anestesiar aquele sentimento que vinha de alucinações, de coisas que eu não entendia que estava acontecendo comigo, para não viver aquilo. Eu não queria viver aquilo. Eu queria que aquilo se apagasse como um todo dentro da minha vida. Eu achava que eu não era... Assim, eu tinha alguma parcela de responsabilidade? Não sei. Né? Eu questionei a minha responsabilidade dentro da minha doença. O que eu fiz para ser essa pessoa com esquizofrenia refratária? Né?
Por que eu preciso tomar essa medicação? Por que a minha vida tem que ser regrada com algumas limitações para eu ter uma vida com qualidade, uma vida produtiva? É o que o Jefran falou. Pode falar, Vera. Aí foi por isso que você parou de tomar medicação? Aí você teve uma crise logo em seguida, recaída? Como é que foi isso aí? Logo em seguida, eu tive 5 internações por abandono de medicação e por irresponsabilidade de tomar o remédio mesmo. A minha família foi muito acolhedora depois da 3ª internação. Aí eles entenderam realmente que eu precisava de ajuda medicamentosa e terapêutica num ambiente que eu agradeço muito, como eu digo para as pessoas, o CAPS daqui da minha cidade, que trabalhou numa forma multidisciplinar muito boa, entendeu? Eu tive um apoio muito grande lá dentro, eu consegui desenvolver as minhas habilidades, a minha subjetividade, eu consegui ser uma pessoa plena. É isso que eu buscava, plenitude, não a normalidade, porque a normalidade o que é normal, né? O que é? Eu não sei. Eu não posso te afirmar, nem para o Murilo, nem para o Jefran, nem para nenhuma pessoa no mundo o que é normal, né? Eu posso afirmar que uma pessoa pode viver a plenitude dela. O que é dela, o que ela pode ser plenamente como ser humano, né? Joel, você falou uma coisa importante. Você foi para o álcool, né? É isso que você falou, né? Você usou o álcool, que é um outro grande fator de risco para uma recaída, que desestabiliza a pessoa e tem uma recaída por causa de álcool, e não só álcool, como drogas em geral, né? Maconha, principalmente maconha, que tem muito a ver com surto psicótico. Isso foi, por isso que você teve até mais do que uma recaída, né, Joel? E como é que foi esse processo de você tomar consciência que agora você tinha que tomar medicação? Se você toma a medicação, fala pra gente agora, se você toma a medicação direitinho, se você retomou a medicação, e se você consegue identificar já sinais de alerta para uma eventual crise, e como você lida com isso para você interromper. Eu falo interromper porque, por exemplo, eu vou contar uma história. Uma vez eu fui no congresso lá no Rio de Janeiro, e quando eu fui internada nos Estados Unidos, quando tive uma psicose, eu fui internada nos Estados Unidos. E eu não sabia falar inglês, e eu ficava assistindo televisão em espanhol, em novela mexicana lá no hospital, porque eu não tinha ninguém para conversar, e ninguém falava português, e eu não sabia falar inglês. Então, o espanhol, para mim, foi uma coisa que me traumatizou muito, né? E quando eu fui para esse congresso no Rio de Janeiro, participar do Congresso de Saúde Mental, quando eu cheguei no hotel, a pessoa que me atendeu, ela falava com forte sotaque espanhol. Eu não sei se era argentino, se era espanhol, se era chileno, eu não sei, mas ela falava com um sotaque muito forte em espanhol. E aquilo foi um fator que me estressou, né? E eu fui para o quarto, peguei minha chave, fui para o quarto, tomei meu banho e peguei o celular e fui ver meu e-mail, minhas coisas, e de repente eu comecei a ouvir: olha, ela está no Rio de Janeiro, mas está dentro do quarto, ela nem vai para a praia, está em Copacabana e não vai para a praia. Aí eu estranhei aquilo, falei: nossa, estou ouvindo isso? Aí eu comecei a perceber se eu estava ouvindo mais coisa, e comecei a ouvir mais coisa. Mas como eu já me conheço, já sei como é a minha crise, eu logo percebi que era um sinal de alerta. Eu estava ouvindo coisa mesmo, né? Aí eu falei para mim: eu tenho que sair desse ambiente. Essa pessoa falando espanhol comigo foi um fator estressor para mim. Foi um fator que gerou crise. Eu tenho que sair desse hotel. E já era mais de meia-noite, eu pedi para eles chamarem um táxi para mim e fui para um outro hotel. Quando eu cheguei no hotel,
não ouvi mais nada no outro hotel, não ouvi mais nada. E dormi como uma criança. Então, eu consegui interromper a crise ali. Eu consegui sair do ambiente estressor, consegui lidar de uma forma que não cultivei, que não prorroguei a minha crise. Então, você teve algum momento que você conseguiu identificar e que você lidou de uma forma que você conseguiu interromper de alguma forma essa crise? Realmente, há 12 anos atrás, eu me absti do álcool, né? Isso foi uma decisão que, por vários fatores, que me levou... Não é isso. Eu sou uma pessoa estável, eu não posso, então me afastei, porque não era uma coisa que eu queria para mim, porque poderia gerar outras situações que eu não queria viver, né? E isso que você falou é muito interessante, Vera, porque eu, uma vez, na faculdade, né? Por que você está fazendo esse curso? O que esse curso vai agregar na sua vida, dentro da minha cabeça? Para que isso? O que profissional você vai ser? Você não gosta disso? Por que você está fazendo isso? Me levou a estudar 2 anos em casa para mudar de faculdade por causa desse processo que eu sofri de psicose. E eu não queria mais fazer aquele curso. Eu tinha que mudar aquela situação para aquilo sumir da minha vida, para aquilo sumir do meu contexto, né? Aí eu consegui mudar, mas mesmo assim foi uma situação que eu consegui fazer o curso, mas a doença continuou caminhando conforme ela tinha, porque eu tenho epilepsia, né? Eu sou uma pessoa que com epilepsia eu fazia tratamento desde os 10, 12 anos de idade, tomava o antiepilético, né? O anticonvulsionante. E para mim foram algumas crises de convulsão que geraram uma comoção dentro. Nossa, o Joel é uma pessoa completamente estável, né? Ninguém consegue ficar perto dele, porque a qualquer momento ele vai cair no chão e vai começar a babar. E não era assim, né? Até aquele momento eu tomava a medicação para epilepsia. Depois de um tempo eu também abandonei esse tratamento. E, infelizmente, a epilepsia também foi um fator desencadeante de estigma, né? Joel, além de ser epilético, né, ele é uma pessoa com esquizofrenia. Olha só que pessoa mais estável do mundo, né? O Joel, a gente não pode... Ele não pode... Eu perdi o direito até de dirigir um carro, né? Que era meu sonho com 18 anos, tirar uma carta e sair de carro para a rua, né? Colocar uma música no carro e pegar meus amigos em casa. Vamos tomar um sorvete, vamos tomar um suco, né? Isso passou a ser uma coisa que me impediu de exercer a vida, né? De exercer o que eu queria para mim. Né? Limitante mesmo, foi bem limitante. Me limitou a várias coisas. Ok. Murilo, e você, Murilo? Eu conheço sua história, eu sei que você tem uma particularidade aí com as suas alucinações, que você tem elas até hoje, né? Você lida muito bem com elas, mas você optou para não tomar antipsicótico, né? Porque é a sua identidade, as suas alucinações fazem parte de você, você
Você uma vez comentou comigo que se tirasse suas alucinações, é como se te mutilasse, né? Muito interessante essa colocação. Você quer falar um pouquinho sobre isso? E falar se mesmo você tendo alucinações ainda, convivendo com alucinações, mas como você atribui quando você está mais recaído ou não na psicose? Quais são as situações que você fala assim, hoje eu estou tendo mais alucinação, estou tendo menos alucinação? Como você lida com isso, já que você tem alucinação no dia a dia, porque você convive com elas ainda? Conta a sua particularidade, sua história particular para a gente. Bom, deixa eu só falar, a Sheila Campos, eu vou fazer a sua pergunta daqui a pouquinho, tá? Pode deixar que eu vou fazer a pergunta. Bom, velho, o que acontece é que eu tenho uma convivência com minhas alucinações, tenho alucinações, inclusive em sonho, né? Que vem para a realidade, e eu tenho uma convivência com elas. Mas um gatilho assim, mais forte mesmo, eu acho que é o cansaço. Como as minhas alucinações elas vêm de uma forma diferente dos outros, ela vem quando eu relaxo, então eu sempre tenho uma atenção básica, assim, né? Eu sempre fico com um certo nível de atenção nas coisas. Que se abaixa esse nível, inclusive com cansaço, isso me traz mais alucinações. E uma coisa que desperta muito é que eu tinha uma crença assim de ter poderes, de ter uma certa previsão do futuro, desse pensamento mágico e tudo mais, né? E eu percebi que sempre que eu entro nessa crença, né, de usar uma capacidade dessa para perceber as pessoas melhor, de alguma forma, e eu sinto que isso puxa mais das nossas alucinações. Uma coisa começa a ficar mais forte, mais intenso, as alucinações. Então, eu sei que eu não tenho vício com cigarro, com bebida, mas eu sei que eu tenho esse vício, o vício do pensamento mágico. Então, eu evito usar isso em excesso, assim. Às vezes acontece uma coisa ou outra, pode acontecer, né? Certo. Mas evito porque, inclusive, isso causa alucinações mais fortes, alucinações com cheiro, alucinações corpóreas, assim, com sensações de membros extras, esse tipo de alucinação mais complicada, que me incomoda muito. Certo. Eu acho importante, o Murilo falou uma coisa importante, a gente se conhecer, né, Murilo? Por exemplo, eu já conheço, a gente conhecendo já quais são nossos gatilhos de estresse, quais são os nossos sinais precoces de uma provável crise. A gente tem como lidar melhor com isso. E isso vem com o tempo, né? Não é assim, não tem uma alucinação, já aprende a lidar, não. Vem com o tempo, é um processo, né? Vem com a experiência. Por exemplo, quando eu tive eu só tive um surto grave, um único surto grave mesmo, que eu fiquei internada, mas eu tive um outro surto menor quando eu voltei a estudar, 4 anos depois do meu primeiro surto, que eu fui fazer geografia. E eu, devido ao estresse, eu estava me achando autorreferente na sala de aula, achava que as pessoas estavam cochichando sobre mim, que o professor falava as coisas com referência a mim. Então, eu tive muito estresse ali naqueles 3 anos de geografia na USP. E eu percebi que se eu continuasse, eu estava no 3º ano, só faltava 1 ano para me formar, mas eu percebi que se eu continuasse naquele curso, eu ia ter uma crise grave. Eu ia perder a minha total noção, total realidade. Então, eu cancelei o curso, eu saí do curso, eu não terminei o curso. E foi a melhor coisa que eu fui fazer. Porque eu percebi, não só por esse curso, mas eu percebi por um outro curso que eu fui fazer de artesanato, eu sempre esqueço o nome de... Esqueci o nome do patchwork, uma coisa assim, não lembro muito bem o nome. E fui fazer um outro também de revisão de texto, que eu queria trabalhar como revisora de texto,
Enfim, eu vou fazer vários... Estou sempre estudando alguma coisa. E eu fui estudar tudo presencial, porque até então eu não tinha percebido que o meu gatilho é presencial. Eu percebi, com essa experiência, que eu não posso estudar presencialmente mais. Estudar é uma coisa que eu sempre gostei. Eu nunca dei trabalho para meus pais para ir para a escola. Aliás, quando o professor faltava na escola, eu quase chorava de raiva. Eu queria professor na sala de aula, eu queria aprender, eu queria estudar. Então, estudar, para mim, é um prazer muito grande. Mas quando eu fui retomar meus estudos depois do surto, eu percebi que eu não conseguia mais ficar em sala de aula presencial. Mas o que eu fui fazer? Eu fui estudar online, né? Então, eu percebi que online eu consigo estudar, porque não tem ninguém que eu possa falar assim, não, está cochichando sobre mim, está me olhando, está falando de mim. Então, a gente se conhecer e perceber quais são os seus gatilhos e como você pode lidar com eles, né? Quais são as alternativas que você pode ter para não se limitar e não fazer aquilo que você quer, aquilo que você gosta. Mas qual é o mecanismo, qual é a alternativa paralela que você pode fazer para te dar gosto, para te dar prazer, mas que você possa sair do ambiente hostil que te dá o gatilho, né? Isso é importante, né? Eu queria que vocês comentassem mais sobre isso, porque é importante para a pessoa que está nos ouvindo que ela contemple, ela vai começar a perceber e se conhecer e perceber o que a te faz confortante assim, com conforto e sem conforto na vida, né? Velho. Queria que você comentasse um pouquinho, Murilo, fala um pouquinho sobre essa experiência de você se autoconhecer e saber o que melhor essa questão de lidar, percebendo quais são os seus gatilhos e como você lida com ele para interromper uma crise maior. Essa questão da crise maior é bem interessante, porque as crises que eu tive foram catatônicas. Eu percebi há pouco tempo, aliás, há algum tempo já, que o fator desencadeante, no meu caso, é muito a questão do medo. Que o medo me leva a esse tipo de paralisação. Então, quando eu começo a sentir um certo temor assim, eu bloqueio na minha mente, que é uma coisa bem complicada de fazer, né? Mas eu bloqueio e foco no que eu estou fazendo, em alguma outra coisa. E assim eu consigo, no comecinho eu consigo cortar a crise. Mas se começar a paralisar assim, aí tem que tomar algum remédio, alguma coisa para cortar mais. Certo. Mas sem remédio, bem no comecinho dá para fazer isso. E você, Gefran, qual a sua experiência nisso? Olha, falar sobre esse assunto ele é extremamente complicado, porque a gente vai lidar com rupturas de momentos e memórias e vidas. Então, o que eu estou falando aqui, para uma pessoa que está ouvindo, ela pode achar tão rápido assim, foi tão rápido, não. Foram anos, entendeu? Foi o primeiro surto aos 15, tive o primeiro surto aos 15 e o surto incapacitante aos 26. Então, vocês falando essa questão do medo, eu também tenho medo. O medo, às vezes, ele também, eu não sei se ele perpassa pela esquizofrenia, bipolaridade, ou eles têm coisas em comum. Um é o medo. Eu sou uma pessoa que, de vez em quando, eu tenho medo, surge o medo em mim. Essa pessoa pode me fazer um mal. E aí surge o medo. Mas o que é o mais interessante é o seguinte, a terapia, o processo terapêutico, quando eu tive o segundo surto grave, eu fiz psicoterapia. A psicoterapia, ela conseguia me tirar da alucinação e me trazer para a realidade. Então, eu vou contar coisas engraçadas que hoje eu consigo rir, mas que são sérias. Quando eu estava na alucinação, eu morava numa suíte fora de casa e botei na cabeça que tirar a porta do banheiro e pintar, porque na época eu fazia um curso de artes, e achei que se eu tirasse a porta do banheiro e pintasse, ia sair uma bela obra de arte.
Então, imagina aquilo para os familiares, né? Mas para mim fazia todo o sentido do mundo. E se alguém chegasse e dissesse não, ia ter ali um processo de discussão. Outro processo é quando eu saía de casa para os cursos, se tivesse uma lixeira e tivesse algo que me chamasse a atenção, aquilo fazia todo o sentido de eu levar para casa e guardar. Eu percebo que muitas pessoas passam por esse processo da institucionalização, de ter sido internado. Eu acho que eu passei por esse processo de ter que ser internado, mas minha avó, ela me defendeu muito desse ponto. Ela preferia que eu ficasse em casa, porque acho que ela queria me proteger. Então, eu não fui para o hospital psiquiátrico por uma questão da minha avó querer me autoproteger e deixar ela no quarto, separado da casa. Porque eu era uma pessoa também que eu brigava muito, entendeu? Então, o que eu acho assim, para vocês que estão ouvindo, o que é importante é vocês terem pontos de apoio. Procure um psicólogo que você gosta. O processo terapêutico é difícil, porque ele vai mexer em coisas que você não está preparado para mexer, ou está, mas ele vai lhe tirando dessa situação. Ele vai lhe trazendo para a realidade, para a sua realidade, e quando você se vê enfrentando aquela coisa, você não desencadeia mais a crise, você consegue enfrentar de cabeça erguida. Eu estou com medo, tudo bem, é normal, medo todo mundo sente. Eu posso estar um pouco, eu fico às vezes com medo de ter a crise depressiva, sabe? Que a crise depressiva para mim é a pior. Então, quando eu vejo que eu estou feliz, estável, eu fico pensando, mas quando vem a crise? Quando é que vem a depressão? Se eu estou feliz, uma coisa que eu aprendi na terapia é aceitar a felicidade. Aceitar a felicidade, para mim, era uma coisa que não fazia sentido, porque eu não sabia o que era ser feliz. Porque eu vivia eufórico, tinha crises eufóricas demais. Então, quando o psicólogo ele me ensinou a reconhecer os sentimentos. Então, é aí que eu digo, se apoie nestes pontos. No momento da crise, quando eu estava em crise, eu só podia desenhar, pegar um lápis e desenhar, e desenhar, e desenhar, e fazer aquilo ali. Mas aquele ato, no meu subconsciente, já estava melhorando em algo. Então, eu tive a ajuda do psicólogo, de uma psicoterapeuta, e agora também do grupo, né? Aí quando eu conheci a Abre, conheci o Espaço Nise. Então, o que eu estou querendo dizer para você é o seguinte, se nesse momento você está num momento de crise, vai passar, pode ser que demore, mas procure ajuda, não se feche, não tenha medo dos sintomas. Procure ajuda, procure um CAPS, procure um parente, porque só assim você vai conseguir sair desse estado e ser você. E não sofrer tanto quando vier os processos de psicose ou vier uma nova crise. Então, eu sou muito assim de indicar, procure um psicólogo, confie no psiquiatra, tome o medicamento, sabe? Tomar o medicamento é o mais importante ainda. Apesar de você tomar o medicamento e ter crise ou não perceber mudança, ele está funcionando no seu cérebro, que isso é o mais importante. Então, é isso, Vera. Sim. Você falou uma coisa importante, que é os fatores de proteção, né, de uma crise, que é um ambiente familiar harmonioso, tranquilo, que é a interação social, a conexão social, que é fazer a psicoterapia, que ajuda bastante você se autoconhecer, é você aderir à medicação e você participar de grupos de apoio. O Joel tem uma experiência muito interessante, que ele é coordenador de um grupo de apoio da Rede Ecov Brasil, que nós fazemos parte, eu, o Murilo e o Joel. Essa coisa de você estar em contato com outras pessoas que também vivenciaram aquilo que você vivenciou é muito importante, né, Joel? Te fortalece, né? Porque você percebe que você não está sozinho. E você percebe até na forma de psicose do outro, você se enxerga, você fala, olha, também tive aquilo. Ele lidou dessa forma, legal, vou pegar a experiência, vou lidar dessa forma também, vou ver se vai me ajudar ou não. Né? Essa coisa de estar em convivência com outras pessoas. Quando a gente tem um surto psicótico,
a gente se sente muito isolado, muito sozinho, a gente se sente muita angústia, se sente fragmentado, a gente se sente muito confuso, e a gente não tem contato com outras pessoas que passaram por isso, a gente não tem noção disso, né? Então, quando a gente conhece outras pessoas e participa de grupos de apoio, que pessoas que vivenciaram o mesmo que você, é um ganho muito grande para o nosso emocional, para a nossa autoestima, para a nossa saúde mental. Né, Joel? Fala um pouco sua experiência sobre isso. Então, Vera, quando antes crise, eu enchia a mão, as duas mãos e os pés de pessoas, né? De amigos. Quando aconteceu, eu não contava mais em uma mão quem sobrou, né? Foi através dessa identificação que eu comecei de novo a relacionar com pessoas. Vocês, o pessoal do grupo, né? Teve uma aceitação minha que eu vi a Ivanete falando, que ela crê que tem que ver uma aceitação, né? Que é muito difícil a gente ter essa aceitação. O Murilo falou de uma peculiaridade dele, eu também tenho. Eu fiz um combinado, inclusive, com o psiquiatra, que tem uma alucinação minha que eu não desisto dela, né? Que é uma coisa particular minha, que eu cheguei a falar com o psiquiatra, se desaparecer de uma vez, eu corto o antipsicótico. Olha a minha mente. Porque no momento de solidão, de solitude que eu me encontrava, eu me apeguei a isso. Eu me apeguei a essa alucinação. E eu incorporei ela no meu dia a dia, na minha vivência, no meu ser, no que é o Joel, no que o Joel consegue fazer. Entendeu? O Joel agora escreve, o Joel agora estuda, mas o Joel precisa ter esse, não sei se é um alter ego, se é não sei explicar. Eu prefiro deixar isso para o médico falar o que é. Né? Ele me fala que é uma alucinação. Eu prefiro ter aquilo como um step, sei lá, como uma vivência que eu tenho que é muito minha, né? Muito presente na minha vida. E também eu dormi 10 anos no chão, porque eu tinha certeza que tinha algo embaixo da minha cama. 10 anos. E o engraçado que eu saí do chão porque minha mãe teve um start de comprar uma cama box para mim. E foi um divisor de águas, porque eu sempre achei que tinha alguém. E geralmente era do contexto do meu surto, que era a crise de água mundial, que ia ter uma terceira guerra, e o Joel já estava envolvido naquilo, já juntava recortes de jornal, de revista, de não sei o quê, fazia todo aquele caderno de datas, de lugares, de coisas que iam acontecer, que não iam acontecer mesmo, mas para mim tinha muito sentido. Aquilo no momento foi. Minha mãe pôs fogo, mas para mim aquilo era estruturado, tinha todo um significado. E para sair daquilo, eu tive que ter esse apoio, esse step, né? O Gefran foi muito exato no que ele falou. O remédio vai agir, mas alguma coisa ainda traz a gente, alguma coisa a gente ainda carrega. Não tem como não carregar. Não sei, algo que a gente traz não de imperfeição, é uma coisa peculiar, né? Ok, Joel.
Eu vou ler alguns comentários aqui. Luciano, ele falou, boa noite, minha história é bem parecida em alguns aspectos. Psicose tem umas coisas em comum mesmo que são comuns a todos. A Sheila, oi Vera, eu fui diagnosticada com esquizoafetivo. Pergunta para eles se eles perderam a memória, o foco e o raciocínio. E se eles trabalham, se trabalha com o quê? Depois vocês respondem para ela. Luciano, estou em adequação de medicamentos. É muito importante você tomar uma medicação e identificar qual a melhor medicação para você. Às vezes a gente faz trocas ao longo do tempo, né? Não é porque você está tomando uma medicação hoje que, se você tiver efeito colateral, você vai ter que tomar só essa medicação. Você pode trocar e pode achar a melhor medicação para o seu organismo, a melhor medicação para você, né? Isso com o tempo também. Achar a melhor medicação não é de uma hora para outra, né? Raquel, boa noite a todos. Luciano, como retornar ao trabalho? Não estou conseguindo, estava afastado há quase 10 anos, porém venho tendo muitas recaídas de tempo em tempo. Então, muita pergunta sobre isso, né? Como retomar a vida, né? Após uma recaída, após um surto psicótico. Luciano, estou recém-acolhido pela Abre. Legal. Sueli, parabéns, Vera. Gefran, Murilo e Joel. Está muito bom ouvir vocês compartilhando as experiências e tirando o estigma do nosso transtorno. Legal. Raquel, ótima live, muito esclarecedora, obrigada. Suelen, a história do Joel é de muita luta e garra mesmo. Ele é um dos exemplos que me fazem não desistir. Legal. Eu queria que vocês comentassem isso, né? Como é a vida de vocês hoje, né? Com todo esse arcabouço de conhecimento que vocês têm das alucinações de vocês, da psicose de vocês, da doença de vocês, dos sintomas de vocês. Como é a vida de vocês hoje? Vocês trabalham, vocês estudam? Quais são as atividades que vocês realizam hoje? Murilo. Eu queria comentar da pergunta sobre a perda de cognição. Eu tive um pouco, mas eu acredito que no meu caso era que eu estava muito confuso com as alucinações e tudo mais. E conforme eu fui melhorando, foi melhorando isso. E eu recomendo manter o tratamento, porque os remédios, de certa forma, criam uma rede de proteção no cérebro. E ajuda você a melhorar. Então, você vai melhorando o seu potencial, você vai aprendendo mais e você vai se tornando mais apto. Eu acredito que eu estou muito mais inteligente do que há alguns anos atrás. E cada ano eu estou melhor ainda. Mais inteligente, mais esperto. Isso eu acredito que se deve muito a ter um tratamento contínuo e eficiente. Então, em vez de ter um tratamento, que isso ajuda. Legal. É importante, essa coisa da memória, do foco e da atenção, foi isso que me estressou quando eu estava fazendo geografia na USP. Porque era muita leitura, eu trabalhava na época na prefeitura, eu tinha pouco tempo para me dedicar ao curso, e eu estava dando conta de tanta coisa para ler, tanta coisa para fazer, tanto trabalho para fazer. Quando eu lia, eu nunca tive problema para ler. Eu sou uma leitora desde os meus 9 anos, quando eu comecei a roubar a moedinha do meu pai e comprava livro na banca de jornal. Foi assim que eu comecei a ler. Pegava as moedinhas do meu pai e ia comprar livro na banca de jornal. Só que quando eu fui fazer geografia na USP, eu comecei a me estressar porque eu lia um texto e quando eu terminava de ler, eu perguntava para mim, o que eu li? Eu não conseguia absorver, eu não conseguia reter a informação, porque eu estava muito disfuncional, né? Então, aí eu comentei com o meu psiquiatra, falei, doutor, eu estou com problema para fazer esse curso, porque eu nunca tive isso, nunca tive problema para estudar, sempre fui uma pessoa que sempre gostei de estudar, nunca tive problema, sempre tive notas boas, mas eu estou com esse problema, eu não estou entendendo o que está acontecendo comigo. Tem alguma coisa a ver com a minha doença? O médico falou assim, tem a ver com a psicose. A psicose desarranja as funções cerebrais, né? Então, foco, memória, atenção fica alterado. Mas ele falou uma coisa muito importante para mim. Ele falou assim, mas tem como você resolver isso, Vera? Eu falei, então fala para mim que eu vou resolver isso amanhã mesmo.
porque eu preciso resolver isso. E ele falou que você tem que fazer uma reabilitação cognitiva. Aí eu fui atrás disso, só que isso faz muitos anos atrás, tá? Já faz um tempo, não tinha pelo SUS, só tinha particular, é caríssimo. Eu paguei uma nota para fazer isso, porque não tinha pelo SUS. Hoje, se você quiser buscar em universidades, em ambulatórios especializados de universidades que tem tratamento para esquizofrenia, para transtorno bipolar, para depressão, às vezes eles dão essa reabilitação cognitiva também como tratamento. Você faz um laudo, você faz uma avaliação primeiro, depois você faz os exercícios. E eu fiz isso aí, foi muito bom. Hoje eu leio, assimilo, entendo tudo, não tenho mais problema. Então, é muito importante, porque realmente com a psicose há um desarranjo das funções, né? Das funções cognitivas. E a reabilitação cognitiva, ela traz de novo esse arranjo para você ter foco no que você está lendo, ter atenção, ter planejamento e execução das coisas que você vai fazer. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui que comentou. Deixa eu ver. Aqui, o Suelen. No meu pior surto, eu fiz terapia todos os dias. Não, saí aqui, peraí um pouquinho. No meu pior surto, eu fiz terapia todos os dias, bem lembrado, sempre procuro o CAPS. Mas o meu defeito foi sempre abandonar o tratamento e não tive a capacidade de terminar os estudos até hoje. Mas você pode continuar. Olha, a minha opção foi estudar online. Hoje eu estou sempre matriculada em algum curso, eu não paro de estudar, eu gosto de estudar, mas sempre online. Eu não estudo mais presencial, né? Porque isso eu sei que é um gatilho para mim. Então, você tem que encontrar formas de estudar que não te agrida, que não te estresse. E, às vezes, a opção online é uma ótima forma de você continuar estudando sem ter o estresse de você estar numa sala de aula, de estar em contato com outras pessoas, de você se sentir autorreferente na sala de aula. Eu acho que é isso, eu acho que a gente falou bastante, e tem os fatores de proteção, né? Que eu pedi para o Joel falar sobre esse grupo de apoio, e também de você ter, por exemplo, um ambiente que você não fique hostil, que você não fique angustiado, que você não fique bravo, com raiva, né? Que seja um ambiente tranquilo. Então, se você convive com pessoas tóxicas, pessoas que te fazem mal, pessoas que abusam de você, saia de perto dessas pessoas. Se você está num ambiente que é tóxico, no trabalho, na família, em casa, na igreja, seja onde for, saia desse ambiente, né? Você vai evitar muita recaída, você evitar ambiente tóxico, pessoas tóxicas, ambiente que te traga mal-estar, ambiente que te traga um desconforto, né? Então, isso também ajuda bastante você a evitar recaída. E você tomar medicação, continuar tomando medicação, às vezes demora um certo tempo para você avaliar qual a melhor medicação para você, então é bom esse diálogo com o médico para alterar a dose, às vezes aumenta, diminui dose, troca de remédio, até achar, quando você achar o que for bom para você, fique nele, que vai dar bom, né? Que vai ser o melhor, que é o tratamento medicamentoso. Para psicose, precisa tomar medicamento. Só amarrando com o seu comentário, essa questão do ambiente, o ambiente, por exemplo, da psicanálise, eu me dei bem porque, além de eu já ter estar fazendo análise há 5 anos, eu tinha um ambiente muito propício, que o pessoal lá queria saber da minha história, queria conversar, e isso me ajudou muito. Então, ter um ambiente acolhedor ajuda muito a você se recolocar profissionalmente. Sim. E aí eu percebi que eu sabia bastante e conseguia me desenvolver bem na teoria da psicanálise. Isso me ajudou muito. Inclusive, Sim. os colegas eles perguntavam para mim as coisas porque eu sabia explicar melhor. Então, Isso é uma coisa que ajudou muito. Então,
um ambiente saudável ajuda na recolocação. Queria completar com isso. E trabalhar também, por exemplo, você trabalha, Gefran? Eu, no momento, sou voluntário do Espaço Unísio da Silveira. Isso que eu queria falar, sobre trabalho voluntário. A gente já fez uma live sobre isso, da importância do trabalho voluntário para as pessoas terem conexão social, né? Porque o trabalho voluntário te dá Você faz amizade, você conversa, você aprende ter relacionamento. Então, te dá um convívio social muito importante, porque um dos fatores de risco para a psicose é o isolamento. É você não ter contato social, né? Então, às vezes você não consegue trabalhar formalmente numa empresa, mas faz um trabalho voluntário para você ter contato social, para você... Às vezes você gosta gosta de animal, vai trabalhar com animal, vai oferecer seu serviço para uma ONG, para uma associação. O que você gosta de fazer, o que você gosta do hobby que você gosta de fazer em casa, vai procurar uma ONG que trabalha com isso, vai se dedicar a algo maior, uma causa, um projeto de vida, né, que te dá uma conexão social, porque o isolamento é um fator de risco para a psicose. Né? Vera, se você me permite, vou fazer um comentário bem rápido. Você não estar trabalhando não significa que você é incapaz, que você é burro, que você está fora do contexto social. Você está trabalhando todos os dias quando você acorda, está lidando com sintomas, está lidando tem que ir ao psiquiatra. O fator trabalho, ele é importante, falando economia, dinheiro. Mas não se esqueça que você já trabalha todos os dias pela sua vida. Que isso é o mais importante e a gente acaba esquecendo quando a gente está em surto. Porque a gente pensa, larguei um trabalho e agora estou parado. Você não está parando. Você está lutando pela sua vida. E tenha certeza que quando passar esse período, no momento certo, vai aparecer a oportunidade certa. Então, acredite no tratamento. Gefran, é o empreendedorismo, né? Porque às vezes você trabalhar numa empresa, um trabalho formal, CLT, com horário, 8 horas diárias, 30 dias por mês, é muito estressante para a gente que tem esse histórico de psicose. Mas se você arrumar um jeito de você trabalhar na sua casa, home office, fazer uma atividade que você gosta, às vezes trabalhar com o hobby que você já faz, que você gosta de fazer, que te dá prazer, você profissionalizar isso, trabalhar na sua casa, né? Tentar de alguma forma empreender. A gente também fez uma live sobre empreendedorismo para as pessoas com transtorno mental. Eu acho que empreendedorismo é uma opção para as pessoas, porque às vezes elas não conseguem se inserir no mercado de trabalho formal, numa empresa, mas elas podem trabalhar em casa fazendo alguma atividade, ou online, ou atividade artesanal, ou prestando serviço online. Hoje tem tanto serviço que você pode fazer online, né? Prestar serviço. Então, tem várias formas de você trabalhar online hoje em dia, com o computador, com a internet, que você não precisa ficar se deslocando, que você pode trabalhar na sua casa, no seu quarto, né? Então, pense nisso também. Se informe sobre formas de você empreender e trabalhar por conta, você criar o seu próprio trabalho, criar o seu próprio emprego. Isso também é uma opção útil e viável para a gente que tem esse histórico da psicose. E para quem... isso, gente. Só uma questão. E para quem recebe pensão, tudo mais, trabalho voluntário não influencia, porque não é fonte de renda. Sim. Fonte de renda é que influencia com o caso de pensões, essas coisas. Sim. Para quem recebe. Isso. E mesmo que você receba pensão, aposentadoria, lógico, você não vai trabalhar, porque se você é aposentado por validez, você não vai trabalhar numa empresa e você não vai abrir uma empresa no seu nome e tal. Mas você pode, por exemplo, criar um blog, por exemplo, e escrever, se você gosta de escrever artigos e ganhar com anúncios do Google no seu site. Tem várias formas de você trabalhar, né? Você pode prestar um serviço que você, na sua casa, que não te estresse,
que você não vai perder a sua aposentadoria. Então, tem formas de você trabalhar sem colocar em risco a sua aposentadoria, a sua pensão, né? Tem formas de você trabalhar que não te prejudique, né? Então é isso. Muito obrigada a vocês pela presença. Você que está nos assistindo, muito obrigada por acompanhar essa live. Espero que tenha gostado. E até a próxima. Obrigada. Boa noite.